Quero dar os parabéns para ela, com essas vestes alvas da pureza de quem luta pelos direitos do povo. E essa casa se sente feliz de estar ao lado dela nesse momento. Parabenizo a deputada Benedito. Com a palavra, o deputado Duarte Nogueira. Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, nos surpreende, e nos surpreende muito, que a presidente Dilma esteja irritada com os atrasos da obra, ou das obras, para a Copa do Mundo, e que ao mesmo tempo tenha manifestado preocupação com a inflação. Ora, presidente, preocupados estamos todos nós, brasileiros, mas o mínimo que se espera do governo é que se resolva as situações, já que ele foi eleito para tal. Por sua vez, o ministro da Fazenda, ministro Guido Mantega, prefere reduzir a gravidade dos problemas, alegando que a inflação cresce no mundo todo. E fica para ele apontar que a inflação acontece em outros países, é como que se ela pudesse também acontecer no Brasil. Ao mesmo tempo, quem vive de salário, o trabalhador brasileiro, que não teve o aumento do salário mínimo real esse ano, depois de 16 anos consecutivos de aumento real, esse ano não teve aumento real sob o atual governo do PT, que já governa o Brasil há 9 anos consecutivos. Nós perguntamos para esse que paga as suas contas com o seu salário, que paga o aluguel, que depende do transporte para ir trabalhar, o que ele imagina da inflação no Brasil nesse instante. Quem faz supermercado, cidadão que vai no supermercado, na padaria, na farmácia, ele começa a perceber que a cada semana que passa, os preços estão aumentando. E o governo não tem colocado nenhuma medida e, ao mesmo tempo, não assume a sua responsabilidade em nenhum momento e fica colocando a desculpa como isso fosse um fato corriqueiro e natural. O Plano Real, senhoras e senhores, talvez seja uma das maiores e principais conquistas do povo brasileiro durante a nossa história contemporânea. Foi ele que nos permitiu oferecer para as pessoas comprar no crediário, financiar o seu automóvel, trocar a geladeira, garantir a escola dos filhos, melhorar a sua vida, ascender socialmente. E o PT, que desfrutou do Plano Real, da Lei de Responsabilidade Fiscal, aliás, coisas que eles votaram contrariamente, agora estão deixando as coisas serem abaladas e colocadas em risco. Eu digo isso porque o mercado elevou mais uma vez a expectativa da inflação. E nós devemos fechar esse ano, conforme os números da economia, numa inflação de 6,34%. Muito próximo ao teto da meta, que é 6,5%. Só para quem está nos ouvindo nesse instante, entender o que é isso, a inflação para esse ano foi fixada em 4,5%. O governo devia trabalhar para ela ficar 2% abaixo, para ela ficar em 2,5%, para não comer o seu salário, para não corroer a sua renda. No entanto, ela já está lá na parte superior, no limite máximo, quase no 6,5%. Isso significa que você, quando recebe o seu salário no fim do mês, compra menos, come menos, se diverte menos, veste menos e paga menos as suas prestações. Essa é a conta real que o governo, na sua propaganda, esconde. Além disso, é importante a gente lembrar que a gasolina, quem vai lá no posto, que conseguiu comprar o seu automóvel, que conseguiu fazer um consórcio, está tendo dificuldade de abastecer o seu automóvel. A gasolina beira R$3. Cadê a autossuficiência que o presidente Lula anunciou em 2006? Que o Brasil não precisava mais importar combustível. Hoje o Brasil importa combustível dos Estados Unidos, uma das gasolinas mais caras do mundo. E quem é que está pagando? Você. Você que está ao abastecer o seu automóvel, além de pagar a gasolina cara, também está pagando o álcool caro, porque o governo não teve a capacidade de se organizar para fazer os estoques reguladores que prometeram ao longo de 8 anos consecutivos e não fizeram.
muita propaganda, muito discurso e resultado nenhum. E por fim, no que se diz respeito às obras. Ora, cadê as obras do PAC? A refinaria Abreu e Lima, que é uma joint venture, que foi anunciada pelo Lula e pelo Chaves, ele mesmo, Hugo Chaves, lá da Venezuela. Uma joint venture em Pernambuco, bem como o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Como é que estão essas obras? Praticamente nada foi realizado. Pouca coisa foi sequer terraplanada. E como é que essas duas obras estão inseridas no PAC? Muito bem, estão inseridas como obras de publicidade, como propaganda oficial do governo. E quem é que está pagando essa conta cara pela ineficiência do Estado e pela falta de planejamento setorial? É toda a sociedade brasileira que assiste, até então passiva, todo esse conjunto de incompetência e falta de gerência com os recursos públicos. E, para concluir, presidente, eu queria aqui trazer, da nossa parte, um outro alerta. Nós estamos tentando votar, a oposição fez um esforço no conjunto, com partidos da base do governo, para nós votarmos o Fundo de Universalização dos Serviços de Telefonia. O que é isso? Isso foi um fundo criado lá atrás, ainda no período do presidente Fernando Henrique, em que, quando assumiu o presidente Lula, ele deveria ter colocado esses recursos, à medida com que eles são captados por quem usa o serviço de telefonia, e você que tem celular, você que paga a conta do seu telefone, 1% do que você paga vai para esse fundo. Muito bem, hoje esses recursos estão na ordem de 9 bilhões de reais. E o governo nunca teve a capacidade de utilizá-lo. Para quê? Para universalizar a banda larga para as escolas, para as regiões carentes, para as zonas rurais. Eu estou vindo de um debate com segmentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, presidente. Senhora presidente. E alguns parlamentares. O que tem acontecido? A presidente Dilma, além de não utilizar os recursos do FUST, fica dando pito, fica dando bronca, fica chamando a atenção das empresas e os provedores para aumentar a nossa banda larga de 0,6 megabyte, ou seja, 600 kilobytes, para 1 mega. Veja que os americanos já têm um plano definido e em aplicação para nos próximos 10 anos colocar em 100 milhões de residências americanas a banda larga em 100 megabytes, 100 vezes a nossa velocidade. Olha, é com constrangimento que todos nós assistimos essa inoperância. E hoje o IPEA anunciou que nem a privatização resolveria os problemas dos aeroportos da Copa. E peço mais 30 segundos, presidente, para concluir. Senhora presidente. O pesquisador do IPEA, Carlos Álvares da Silva Campos Neto, presidente, ele diz que o setor privado, para investir, precisa de ter regras claras. O PT mudou o discurso, agora quer fazer concessão, coisa que o PSDB defendia, mas não tem tempo suficiente para fazê-lo na velocidade que o país precisa. Estamos com as obras comprometidas, estamos com a Copa comprometida. Sabemos que vai ter Copa do Mundo faz 42 meses. Ela vai acontecer daqui 38. E agora querem rasgar a lei de licitações e contratos e comprometer as regras da compra dos serviços públicos. Deputado Caiado, Vossa Excelência pediu a palavra.